Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Palavra EBD, com o professor André Bernardo. Esta semana estamos estudando a lição 3 da classe dos adolescentes, revista do primeiro trimestre de 2025. Tema: Gênesis, o livro dos grandes começos. Comentarista: João Paulo Mendes. Leitura bíblica em classe será feita no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 25. Caso você não seja ainda um inscrito do nosso canal, não perca tempo. Clique no botão inscrever-se, ative as notificações, dê o like no gostei e deixe seu comentário. Faça parte da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical. A mensagem: pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Livro de Jó, capítulo 33, versículo 4. Objetivos da lição da classe dos adolescentes. 1. Ensinar o relato da criação em todas as suas fases. 2. Pontuar complexidades do corpo humano, mostrando a impossibilidade do surgimento espontâneo e aleatório da vida. 3. Incentivar o adolescente a adorar o Deus Criador. Vamos descobrir. Você já parou para pensar na grandeza do universo, dos mundos animal e vegetal, e no corpo humano? Os detalhes são tão grandiosos que impressionam a qualquer observador, até mesmo aos cientistas. A vida não surgiu de forma espontânea, em processos guiados de forma cega, ao longo de milhares de anos. O universo não surgiu a partir de uma explosão, em que o caos deu lugar ao mundo como vemos, perfeitamente organizado. A verdade é que tudo veio à existência pela vontade de Deus. O Senhor criou todas as coisas. Primeiro ponto: o relato da criação. Assunto 1. A criação dos céus e da terra. O Senhor fez todas as coisas a partir do nada. Ou seja, não havia uma matéria inicial para Deus criar a partir dela. O mundo não foi feito a partir de Deus, mas teve um início. Se o mundo tivesse sido feito a partir de Deus, seria eterna. Portanto, alguns dizem que tudo é Deus. Está errado, tudo foi criado por Deus. Apenas Deus é eterno. Vejamos estas confirmações na Bíblia Sagrada. Gênesis, capítulo 21, versículo 33. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Vejamos, Isaías, capítulo 26, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vejamos, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. A criação foi feita a partir do nada. Ela veio à existência apenas pelo poder de Deus. Do primeiro ao quarto dias de criação. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 19. Deus preparou todo o habitat para receber os animais e os homens. No primeiro dia, criou os céus, a terra e a luz. No segundo, fez divisão entre a água, águas de cima e águas de baixo. No terceiro, ajuntou as águas num só lugar e apareceu a terra seca. A terra foi ordenado que produzisse vegetais, plantas com sementes e árvores frutíferas. No quarto dia, foram criados os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Assunto 2. Deus criou o mundo animal. O Senhor criou o habitat perfeito para todos os seres vivos. No quinto dia, criou toda a diversidade de espécies de seres vivos aquáticos e de aves no quinto dia. No sexto dia, criou toda a diversidade de espécies de animais selvagens, domésticos e que se arrastam sobre a terra. Foram criados todos os tipos de seres vivos do mar e da terra. Milhares e milhares de criaturas surgiram em um número impossível de ser catalogado. Vejamos o registro no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 20 a 25. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra.
E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E como tudo isto veio a existir, por meio da palavra de Deus. Livro dos Salmos, capítulo 33, versículo 9. Porque falou, e foi feito, mandou, e logo apareceu. A voz de Deus é poderosa e dá vida. Vejamos o livro dos Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Observação: o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, incluindo a fauna mais diversificada. Estima-se que o Brasil abrigue de 15 a 20% da variedade biológica do planeta, com uma vasta gama de animais, plantas e ecossistemas. A floresta amazônica, o Pantanal e a Mata Atlântica são alguns dos biomas que contribuem para essa incrível diversidade. Segundo ponto da lição, da classe dos adolescentes. A criação é maravilhosa. Assunto 1. A grandeza da fauna. A expressão fauna é utilizada para indicar o grupo de todos os animais. A palavra também pode ser utilizada para destacar os seres de determinada região. No Brasil, no dia 22 de setembro é comemorado o Dia da Fauna, pois nosso país tem grande parte da biodiversidade de fauna e flora do planeta. São mais de 100 mil espécies. Só em terras brasileiras, por exemplo, segundo os institutos especializados, são cerca de 15 milhões de diferentes insetos e mais de 3 mil espécies de peixes, isto é, somente em água doce. A natureza testemunha o poder do Criador. Vejamos esta verdade no livro dos Salmos, capítulo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Assunto 2. A diversidade da flora. A palavra flora indica a diversidade de plantas de um determinado ecossistema. A ordem de Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Foi que a terra produzisse todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. Estima-se que no Brasil esteja de 10% a 15% de toda a biodiversidade do planeta. São cerca de 46 mil espécies de vegetais, divididas em várias categorias. E onde podemos ver o uso dessas espécies de vegetais? Na alimentação saudável, na medicina, no vestuário, na construção civil, na construção de móveis, na fabricação de papéis, na fabricação de perfumes, na fabricação de borracha. Vejamos o que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15 e 16. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Terceiro e último ponto: grandeza e mistérios do corpo humano. Você está gostando do nosso conteúdo? Se sim, dê o like no gostei. Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Assunto 1. Uma máquina extraordinária. Você sabe do que o corpo humano é formado? É formado de 80 órgãos. É formado de 206 ossos. É formado de 5 litros de sangue. É formado de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos. É formado de 86 bilhões de neurônios. É formado de 38 trilhões de células, compostas por um mesmo DNA. Um ser humano costuma ter de 90 mil a 100 mil batimentos cardíacos por dia e cerca de 23 mil respirações em 24 horas. Deus formou Adão do pó da terra. Vejamos esta verdade no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A vida, só Deus pode dar, mais ninguém. Vejamos esta verdade no livro dos Salmos, capítulo 139, versículos 13 a 16. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia.
Assunto 2. A grande complexidade do corpo humano. O corpo humano é muito complexo, criado de uma forma perfeita para funcionar perfeitamente. Se algo não estiver correto, já apresenta sinais de deficiência. Exemplo: se qualquer parte fundamental do olho não funcionar adequadamente, é impossível ter a visão. Portanto, um processo evolutivo guiado pelo acaso poderia levar ao surgimento do olho humano. Vejamos esta verdade na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 14 a 25. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Assunto 3. A vida não surgiu por acaso. O que dizer diante da grandeza do corpo humano? Somente um Deus poderoso, possuindo inteligência sobrenatural, poderia ter criado de forma tão perfeita e complexa o corpo humano. Vejamos o que diz a carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Também vejamos outra verdade descrita no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Conclusão da revista da classe dos adolescentes. Tudo foi criado por Deus, os céus e a terra, o sol, a lua e as estrelas, todos os animais, grandes e pequenos, as incontáveis plantas do reino vegetal e os seres humanos. Tudo foi criado de uma forma poderosa. A criação é convocada todos os dias para louvar ao Criador. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia! Livro dos Salmos, capítulo 150, versículo 6. Reveja todos os pontos que comentamos. Ponto 1. O relato da criação. Ponto 2. A criação é maravilhosa. Ponto 3. Grandeza e mistérios do corpo humano. Mais uma vez queremos pedir: faça parte da nossa classe preparatória. É muito fácil. Basta clicar no botão inscrever-se e pronto. Você já está matriculado. Que fácil! Toda semana, uma nova lição para te ajudar nesta jornada de conhecimento da Palavra de Deus. Também postamos a aula da classe dos adultos, então fique ligado. Quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.